Hi and welcome to my YouTube channel. No vídeo de hoje eu vou te ensinar 4 formas de falar o futuro. Não só você vai aprender a diferença entre o will e o going to, mas você vai aprender outras 2 formas que tem até fluente que não sabe como usar. Se gostou do assunto, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Vamos começar pela mais fácil. Você provavelmente conhece o Simple Present, equivalente ao nosso presente do indicativo, que a gente usa para falar sobre rotinas, coisas que acontecem, que são presentes na nossa vida atualmente, mas que não necessariamente estejam acontecendo nesse instante. E a gente pode usar essa mesma construção para falar do futuro, quando a gente está se referindo a fatos que são rotina na nossa vida. Então, por exemplo, um amigo te chama para sair no sábado, mas você vai trabalhar nesse sábado. Só que você trabalha todo sábado, já faz parte da sua rotina. Então você pode falar, sorry, I can't. I work on Saturday. Eu trabalho no sábado. I work on Saturday. Você está falando sobre uma rotina, algo que sempre acontece. Então, quando eu uso o presente simples para falar de algo do futuro, a pessoa que estiver conversando comigo já vai entender. Então ela sempre trabalha de sábado, já faz parte da rotina, não vou mais chamar ela para sair. The train leaves at 6:15 p.m. O trem vai partir às 6h15, só que todo dia às 6h15 ele sai da estação. Então eu posso usar The train leaves at 6:15, falando sobre o que vai acontecer no futuro. Tranquilo esse, né? Vamos agora ver os próximos 3 individualmente e depois a gente compara, que aí vai ficar bem mais fácil. Você também provavelmente conhece o Present Continuous. I am playing soccer, she's watching television. Quando eu falo sobre ações que estão acontecendo. Se você ainda tem alguma dúvida, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica tudo sobre isso. Dá uma olhadinha no link da descrição. Só que você sabia que a gente pode usar essa mesma estrutura para falar do futuro também? Sim, quando a gente tem 100% de certeza. Quando a gente tem um combinado com alguma outra pessoa, a gente pode usar o Present Continuous for the future. Por exemplo, I am playing soccer tomorrow. Então, eu entendo que eu vou jogar futebol amanhã. Em português não tem diferença, a gente não tem essa construção, uma construção semelhante. A gente não pode usar o gerúndio para falar do futuro. Eu não posso falar eu estarei jogando futebol amanhã. Sempre falo para os meus alunos, aprendam o inglês, mas não vai esquecer o português. Então, eu vou jogar futebol amanhã. Só que eu posso usar essa construção do Present Continuous, I am playing soccer tomorrow, porque é algo que eu já combinei. Provavelmente os meus amigos já estão sabendo, eu já reservei a quadra, já está tudo certo. Então, no presente, o futuro já está certo. Então, eu posso falar, I am playing tomorrow. She's watching TV tonight. Então, a gente já combinou que ela vai assistir TV hoje à noite. Talvez eu esteja falando da minha filha, ela se comportou mal, falei, tá, mas à noite você pode assistir televisão, agora à tarde você está de castigo. Então, she's watching TV tonight. They are traveling to New York next month. They are traveling to New York next month. Eles vão viajar para Nova York mês que vem. Só que pela minha construção, usando o Present Continuous, eu entendo que no presente isso já está certo. Provavelmente já compraram passagem, já reservaram hotel, todo mundo já está sabendo da família. They are traveling. E se eu estiver falando de algo que eu combinei comigo mesmo? Por exemplo, que eu vou estudar inglês amanhã à noite. Se você for estudar sozinho, você não pode usar essa estrutura. Porque essa estrutura é para quando a gente combina algo com outra pessoa. Quando a gente faz um arrangement, um combinado com outra pessoa, com uma empresa, se eu comprar passagem de avião, por exemplo, um amigo, se eu vou sair com ele, com minha família, se eu estou falando alguma coisa que eu vou fazer. Porém, se eu combinei comigo mesmo, por mais que eu tenha muita força de vontade, com certeza eu vou estudar meia-noite. Eu não posso usar essa estrutura. Para falar de planos e intenções, como esse exemplo, a gente vai usar o Simple Future com o auxiliar going to. E lembra, verbo auxiliar em inglês não tem tradução para nós em português. Por quê? Porque a gente não tem uma estrutura semelhante. São poucos tempos verbais, como o Present Continuous, que a gente pode ter uma estrutura semelhante em português, mas a maioria não tem. Então eu não vou ficar traduzindo going to, eu não vou ficar traduzindo will, eu vou entender o sentido, que é um sentido de intenção e plano agora, e aí eu vou adaptar se eu tiver que falar em português ou se eu estiver
traduzindo uma frase para o inglês, eu vou adaptar para essa situação usando o going to se eu estiver falando de intenção. I'm going to travel to Canada next year. Então aqui eu estou falando de um plano, de uma intenção. I'm going to travel. Se eu estivesse falando de uma viagem que eu já comprei, que eu já paguei, eu falaria I'm traveling. Mas ainda não. Ainda estou pesquisando o preço, ainda estou vendo qual que é o melhor mês para ir. Não quero pegar tanto frio, mas também não quero pegar calor. I am going to travel. Estou naquela fase intermediária de decidir ainda alguns detalhes. We are going to win the competition. Então, nosso plano é vencer a competição. Óbvio, né? Ninguém entra para perder. Então, eu estou falando sobre algo que eu pretendo fazer. We are going to win the competition. Então, eu uso sempre essa estrutura do sujeito, depois o verbo to be, o going to, sempre tem que ir going to, e o último verbo, que é o verbo principal, ele vem na sua base form, na sua forma original, então eu não mexo nele. We are going to win the competition. She's going to take law. Então ela vai estudar direito. She's going to take law. A gente aqui está usando o verbo take, que é o verbo que a gente usa para fazer curso, quando você tem alguém que está te ensinando. E eu uso she is going to take law. Ela vai fazer, ela pretende. Pode ser que ela mude de ideia, pode ser que ela não passe no vestibular, mas os planos, se nada mudar, she's going to take law. Se por acaso eu for negar uma frase falando sobre intenção, então eu vou usar o not. Eu sempre nego o primeiro verbo que aparece, nesse caso é o verbo to be. Então vai ser sujeito, verbo to be, depois o not, aí sim, o going to e o verbo principal. I'm not going to the party today. Não vou para a festa hoje, não é meu plano, não é minha intenção, não estou afim. I'm not going to the party today. She's not going to travel at Christmas. Ela não vai viajar no Natal. She's not going to travel at Christmas. Esse é o plano. Se tudo continuar do jeito que está, o plano é que ela não vá viajar. She's not going to travel. Um detalhe importante são as contrações. Geralmente contrações são informais, então eu não vou usar num contexto formal. Porém, essa contração do she's, do we're, do your, quando eu estou usando going to ou um verbo com ing depois, são aceitas no ambiente formal também. Porém, nunca você vai usar she isn't going ou you aren't going to. Não, você faz a contração com a pessoa. You're not going to, she is not going to. E eu também uso going to para perguntar sobre os planos dos outros. Então, where are you going to take vacation? Para onde você vai nas suas férias? Eu estou perguntando sobre os seus planos. Se eu quiser saber o que já está combinado, tipo, o que já está 100% certo sobre as suas férias, eu uso a estrutura anterior. Então, eu posso perguntar, where are you taking vacation? Você ainda não saiu de férias, a gente está falando sobre algo que vai acontecer, mas eu quero saber o que já está certo. Agora, where are you going to take vacation? Estou perguntando sobre os seus planos. Pode ser que tenham coisas certas, e aí você vai me falar. Pode ser que tenham coisas que ainda não tem, você não tem certeza, ou você não faz ideia, você vai me falar. Pela escolha do tempo verbal, eu já vou saber. E eu também uso going to para falar sobre previsões, algo que eu acho que vai acontecer de acordo com a informação que eu tenho disponível. Então, eu olho na janela, o céu está cinza, eu falo, it's going to rain, it's going to rain. Pela informação, que no caso é ver as nuvens cinzas, eu consigo entender que vai chover. You are going to be late. Eu vi que você ainda não está arrumada, não está pronta, você vai se atrasar, porque o seu compromisso é daqui a pouco. You're going to be late. Vamos ver a última forma agora e depois a gente compara. A gente também pode usar no Simple Future o auxiliar will. Will. Esse aqui tem vários usos. Eu quero destacar primeiro uma decisão que a gente acabou de tomar. Uma decisão imediata. I will cook chicken tonight. Acabei de decidir. I will cook chicken tonight. Eu vou fazer frango hoje à noite. Tava pensando o que a gente ia ter para o jantar. Acabei de decidir. I will cook chicken. My daughter will travel to the USA. Então a gente estava decidindo aqui que presente a gente ia dar para nossa filha de 15 anos. A gente vai mandar ela para os Estados Unidos. My daughter will travel to the USA. A gente também usa o will para fazer promessas. Então, se alguém está me pedindo em casamento, a pessoa vai perguntar, will you marry me? E eu posso responder, yes, I will. I will marry you. Estou fazendo a promessa de me casar com você. I will marry you. I'll help you to clean the house. Pode deixar que eu te ajudo a limpar a casa. I will help you
to clean the house. Estou prometendo a minha ajuda. Também uso will para falar sobre fatos futuros, distantes, coisas incertas. Por exemplo, I will live in Chicago in 2030. Não sei, em 2030 não sei nem se eu vou estar vivo. Então como que eu posso falar onde eu vou viver? É uma coisa bem distante, incerta, pode ser um sonho, mas não é algo que já está no campo das intenções. Eu não estou fazendo nada ainda que me possibilite morar em Chicago, ok? Então a gente usa o will. I will live in Chicago. In 5 years, everybody will have 2 cell phones. Não tem como saber. Então, will é um futuro incerto, distante. Se eu quero falar de fatos futuros, eu uso will. Eu também uso will para fazer requests, para fazer um pedido para alguém. Eu falei do pedido de casamento, will you marry me? Eu posso pedir a ajuda de alguém, will you help me please? Will you open the door please? Você poderia abrir a porta? Então, um jeito de fazer um request, um pedido para alguém, é usar o will no começo, porque a pergunta a gente começa com o will. Pronto, já vimos eles separados, agora vamos vê-los juntos. Vamos supor que um casal está discutindo e decidindo quando eles vão comprar um carro. E aí eles estão aqui pensando, falam, não, a gente precisa comprar um carro até mês que vem. Então é uma decisão que eles acabaram de tomar. Então eu vou usar o will. We will buy a new car next month. Nós vamos comprar um carro novo mês que vem. E aí o marido se encontra com um amigo durante a semana e aí ele vai contar sobre essa novidade e ele fala, we are going to buy a new car next month. A gente vai comprar um carro novo mês que vem. Para a gente em português não faz diferença, mas em inglês faz. O amigo dele vai perceber, então ele já está pesquisando o preço, já é algo que um plano que ele está colocando em prática, já é a intenção dele comprar um carro. Aí eles continuaram pesquisando preços, tudo, visitaram concessionárias e decidiram, entre eles dois, a gente gostou daquele, a gente vai voltar lá amanhã para fechar o negócio. Então agora, se ele encontrar alguém, se a mulher quiser conversar com a mãe dela, por exemplo, e contar a novidade, ela pode usar o present continuous. We are buying a new car tomorrow. Porque eles já decidiram, já houve um arrangement entre eles dois, já houve um combinado. A gente vai comprar aquele carro amanhã. We are buying a new car tomorrow. Então perceba, o will, acabei de decidir. O going to é quando eu estou ali no meio do caminho, pesquisando, olhando o preço, pensando quando vai acontecer exatamente. E quando eu já combinei alguma coisa, quando eu já decidi quando eu vou comprar, nesse caso, we are buying, eu uso o present continuous. Vamos ver um outro exemplo agora. O casal está discutindo e decidindo as férias, e aí eles decidem, we will go to New York in December. Então eles decidiram que eles vão viajar para Nova York em dezembro. E aí eles vão contar para a família saber que eles não vão estar aqui na época do Natal. E aí eles vão contar, we are going to go to New York in December. We are going to go to New York in December. Então a gente vai viajar, a gente vai para Nova York em dezembro. Não estaremos aqui no Natal. Vamos supor que a sogra não goste dessa ideia, ela fique meio triste, queria que eles passassem o Natal comigo. Como a estrutura que eles escolheram foi we are going to go, ela entende que ainda é algo de intenção, de plano. Então pode ser que eles mudem de ideia. Ela pode fazer uma chantagem emocional, ela pode falar como ela vai sentir falta deles. Por quê? Porque eles demonstraram só pela escolha do tempo verbal que é algo que ainda não está confirmado. Porém, se eles tivessem falado we are going to New York in December, we are traveling to New York in December, não adiantava nem ela falar nada, porque ela já ia entender que eles já pagaram, já reservaram o hotel, já compraram passagem, os passeios já estão pensando nos passeios, então não adianta nem falar nada, porque eles vão. Ficou mais claro? Eu vou deixar aqui na descrição uma lista de exercícios para você fazer e eu espero que te ajude. Tenta sempre, quando você estiver fazendo o exercício, imaginar uma situação, uma frase, algum contexto por trás daquela sentença para te ajudar a identificar se é futuro imediato, se é algo que eles estão planejando ainda. Tenta criar uma historinha na sua cabeça que vai te ajudar a memorizar. E para você que quer fazer parte de um dos meus grupos de aula online,
tem as informações de contato aqui na descrição. Eu adoraria te ver por lá. Se gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal que a gente tem vídeo novo toda semana sobre inglês. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que adora fazer planos do futuro, mas que agora ele vai aprender como se faz isso. E lembre-se, você vai aprender inglês, só depende de você. See you!